calor fusaário, nem os frios da Antártica, nosso tratamento. Eu estive há poucos, mais um mês, em Paris. A temperatura é 44 graus centígrados. Mas o que fiz isso? Os franceses, para me queixar do calor, não, o Brasil é mais quente. Não é. Peguei o telefone do celular, mostrei a estação mais quente do Brasil, conhecidamente. Teresina, Piauí e Macapá. Teresina, temperatura meio-dia, pleno verão, 33 graus. Macapá, essa é exatamente a linha do Equador. Uma coisa que eu conversei com Macapá, Brasil. Isso é a linha divisória. A linha divisória é o tipo de obra do Sul, o outro é o norte. Na linha do Equador, naquela hora, meio-dia, estava 30 graus. Não era os 44 graus. Para isso. Não, que tem a... E aí está a nossa cultura, aí está a garantia de que o Brasil passará a fazer e o Brasil será um dia a terra de Santa Cruz. Nosso povo brasileiro é bom. O povo brasileiro é empreendedor. O povo brasileiro, apesar de todas as crises, não nos vemos problemas. Nós tivemos ponto econômico. Alguns anos atrás, a crise chamada crise Lehman Brothers, uma química da econômica dos Estados Unidos, mas contagiou o mundo inteiro. Não tivemos problema aqui. O Brasil passou em mercado mundo. O Brasil foi saqueado por uma ideologia esquerda. Superando a crise. O Brasil teve a crise do Covid. Não que as favelas invadiram as cidades, nada. Superando a crise. Por quê? Porque nós somos um povo que tem plantado em sua alma a cruz de Cristo. E aí está a nossa grande esperança futura. E aí nossa certeza de que o Brasil superará mais essas crises e o Brasil irá realizar aquele destino maravilhoso que lhe foi indicado já no tempo de nascer em Portugal, pelo Cruzeiro do Sul, que dá os rumos à nossa pátria e que garante o nosso futuro. Saibamos preservar essa bênção, essas harmonias que nos foram dadas, esse dom que nos foram dados pela Divina Providência. O Brasil, hoje, tem um potencial que o povo, com mais de 70, ninguém arrancará do nosso povo. O professor Nicolau Oliveira lançou um cérebro aqui em São Paulo, no Guaracanguá, em 1941, dizia: nada tirará a cruz de Cristo ao povo brasileiro. E aí está a nossa certeza, a certeza que a gente isso. É muito importante, o pessoal está fazendo na base da conferência, defende exatamente essa harmonia que nós estamos fazendo. É o que dá-nos a força para existir. O Brasil é conservador, o Brasil é bom, o Brasil é cristão. Porque nós temos a certeza que, com esses valores, nós superaremos todas as crises e o Brasil virá a ser realmente aquilo que está, aquele plano maravilhoso que está decidido pela Divina Providência, que está decidido pela Virgem Aparecida, garantida da Nossa Aparecida, a Vereda. Saibamos recuperar a nossa pátria, a nossa pátria, a nossa Jesus Cristo e confiar no nosso futuro. Vamos manter essa força, reagir e não permitir que essas forças destruidoras que querem estabelecer um regime profundamente extraordinário, contraria profundamente a boa proposta da educação, controle profundamente a que nós temos, que é essa harmonia social e o governo do fato, somos todos filhos de Deus, todos queremos obedecer a Deus e queremos
cuidado desde todo sempre, pela natureza. Nós nos ajude, essas famílias estejam, Deus nos coloque no céu, nos dê essa força para vencer essa batalha, a certeza vai permanecer e realmente. Muito obrigado por existir a seguir a deputada Fabiana Bolsonaro desse simpósio de defesa da força conservadora, da força conservadora. Ser conservador não é querer conservar o que está dentro, é querer conservar a Obrigado pelas palavras, Sua Alteza Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E agora quero passar a palavra para a deputada Fabiana Bolsonaro e quero salientar que houve muitas recomendações a ela para que esse evento não ocorresse, mas ela ignorou todas essas recomendações e agora esse evento está ocorrendo. Muito obrigado pela coragem e agora quero passar a palavra à deputada. Boa noite a todos. Hoje me animei para justificar. Estava com febre, ela não quer desgrudar de jeito nenhum. E nem eu, né, Sara? Então, no colinho mesmo. Ela não quis que eu não colo de mais ninguém. Quero agradecer muito pelas suas palavras, pelas sábias palavras, por estar aqui também presente nesse simpósio tão importante. Quero agradecer a todos e saudá-los. Dizer parabéns, Heather, também, viu, sua esposa. Hoje, segurando a Sara aqui, eu não só seguro a minha filha, né? Eu seguro o motivo por eu não ter mais medo. Por eu não ter medo de represálias, por eu não ter medo de não ser querida. Eu não tenho mais medo. E eu aprendi isso da pior forma possível. Mas é uma história muito pesada para contar com ela no colo. Mas ela estava na minha barriga na época. E eu fiz uma fala na tribuna e em seguida fizeram uma fala oposta à vida, vamos dizer assim. E aquilo me fez sair em prantos da tribuna e criei uma força que eu não achava que tinha dentro de mim, que Deus, claro, que em primeiro lugar colocou. Então, por isso que eu fiz tudo que fiz já na minha vida aqui dentro da LESC e pretendo, se Deus... Bom, não posso falar porque o TSE não permite. Mas, pessoal, a importância desse segundo simpósio conservador é justamente isso. Reavivar no coração de todos nós. Que a gente não desanime. Porque parece, gente, que a gente está numa fase mais silenciosa, mais tranquila, mas é muito pelo contrário. A gente está deixando a esquerda gritar, está vendo se eles realmente têm alguma proposta, alguma verdade. E cada dia que passa, cada dia que pegam o microfone, a gente vê que eles mentem o tempo todo, não tem nada que agregue na nossa vida e não pensam num futuro decente para as nossas famílias.
A gente tem sim que unir as nossas forças. A gente precisa sim colocar os nossos valores, os nossos costumes, expor para as nossas famílias, sempre deixar exposto dentro do coração dos nossos familiares, trazer os nossos filhos para nós, reconquistar as nossas famílias, os nossos filhos, quem seja, com amor, com carinho, sem briga, mas mostrar para eles a verdade. A gente não aguenta mais tanta mentira, tantos absurdos, tanta defesa contra a vida de crianças. Isso é real, gente. Olha o mundo que estamos vivendo. Dentro da barriga. A minha nenê está aqui. Se ela quiser, ela chora. Mas alguém dentro da barriga, não. É justamente a vida mais sensível que existe. E é ela que é atacada pela esquerda. Isso, se isso não for maligno, eu não sei o que é. Gente, eu agradeço muito por vocês estarem aqui e digo para vocês que a gente seja imparável, que cada um de vocês plantem no coração de vocês uma força e não deixe ninguém desanimá-los, porque sabe a diferença nossa com a esquerda? A gente tem a verdade na mão. A gente está com a fé, a gente está com Deus, a gente respeita a Bíblia. Claro que a gente respeita as outras religiões, mas a gente exige que respeite a nossa também. A gente aprendeu a gritar e a gente não vai mais falar baixo. É isso que está acontecendo. Nesse mundo de hoje, a gente não é mais engolido, muito pelo contrário. Quem não nos respeitar vai ter que ficar longe da gente, porque a gente não vai aguentar nada de cabeça baixa. E é isso que eu trago a vocês. Não aguentem nada de errado. Não é normal andar, tá para falar com a minha filha no colo, mas andar com pacotinhos. Não é normal usar isso no dia a dia. Não é normal o STF aprovar esse tipo de coisa. Não é normal aprovar, como que eu posso dizer que a minha filha no colo? Aprovar, não... tirar a vida de alguém inocente. Gente, não é normal. Hoje estamos numa fase em que está tendo que dizer o óbvio. Não é normal. A gente tem que ir muito pelo contrário. Por que a gente, porque eles, ao invés de defender coisas ruins desse tipo, por que não defende, vai lá nas escolas e defende a criança a ter valores, a ter princípio, a se resguardar, para não acontecer nada disso? Minha filha agora vai dar uma voltinha, né, Sara? Gente, não... É como eu disse, nada vem me parar. Eu faço questão de criar minha filha aqui. Eu faço questão de trazer ela também, quando ela quer ficar comigo. Porque aqui a gente ama a vida, a gente ama o próximo, de verdade. A gente não tem filho para deixar o Estado criar. A gente não é inconsequente. A gente precisa sim abrir os olhos das futuras gerações. Eu tenho um trabalho muito forte com a juventude justamente para isso. É a juventude que é a chave do negócio. A gente mostrando que eles têm que se preservar, que eles têm direito de ter uma vida decente, que eles podem sim viver o melhor, viver melhor do que sempre viveram, do que os pais deles às vezes viveram. Isso sim é algo pautável, é algo que tem que ser levado para as universidades e para as escolas. E eu tenho certeza que cada um de vocês, a partir de hoje, vai plantar essa semente no coração de um jovem. Muito obrigada por tudo, de todo o coração. Eu estou muito realizada por esse evento hoje e estou muito feliz porque eu sei que isso daqui vai ecoar e ecoar. Que Deus abençoe a todos vocês e contem sempre conosco. Muito obrigada.
é o futuro do amanhã. Obrigado pelas palavras, deputada Fabiana Bolsonaro, sempre uma honra estar aqui com a senhora. E agora quero chamar a estar aqui com a palavra agora a influenciadora digital, mãe de 4 filhos, e ela é um tapa na cara da sociedade, da esquerda, mulher, negra e principalmente de direita. Bárbara Raneluri. Boa noite a todos. Cumprimentando Dom Bertrand, a nossa deputada Fabiana Bolsonaro, cumprimento a toda a mesa. E tem uma frase que eu uso muito: que o futuro escreveu o passado. Para que eu estivesse aqui hoje, eu tive que estar de um outro lado. Para que hoje eu pudesse estar aqui nessa mesa, a Fabiana precisou se defender na tribuna e defender o lugar das mulheres com uma coragem difícil de ver. E foi através desse vídeo que eu a conheci. E foi por defendê-la e entender o papel dela como deputada e por sua liberdade de fala que a gente se tornou parceiras conservadoras. E o que eu quero trazer para vocês é uma coisa que eu sempre falo: eu não escondo a minha história me trouxe até aqui. Eu não posso dizer que eu nasci num lar conservador na palavra, mas venho de uma família estruturada. Tive meu pai até os 7 anos de idade. Meu pai era militar do Exército. Na infância eu já morava aqui em Barueri, numa vila militar. E quando meu pai faleceu, eu ia fazer 7 anos, nós nos mudamos para Ribeirão das Neves, que é uma cidade da periferia de Belo Horizonte. Fui criada pela minha mãe, na casa da minha avó, a gente ficou lá um tempo. A gente não conhecia a palavra conservador, mas eu conhecia o que é uma estrutura familiar. E eu tive essa estrutura. Eu sei o que era um homem forte na linha de defesa. Eu sei o que era uma mulher orando todos os dias de manhã pela sua família. Eu sei o que era ir à missa todos os domingos. Eu sei o que era cantar. Eu sei o que foi fazer a primeira comunhão. A gente sabe. Esse é o Brasil. O Brasil sabe. Mas algo mudou na minha história. E esse algo mudou é justamente o que nós vamos precisar trabalhar enquanto conservadores daqui para frente. Por quê? Porque eu passei 4 anos e meio na UFMG. Eu estou cortando aqui um pouco desse caminho, porque durante 4 anos e meio, trabalhando no UFMG e também estudei na UENG, ao mesmo tempo fazendo 2 faculdades. Ali eu entendi que a Bárbara, que era a batalhadora que ia na linha da frente, que fazia o cabelo das amigas para fazer dinheiro, que começou a fazer dinheiro com 7 anos de idade e que se resolvia e que trabalhava, aquela Bárbara, na verdade, ela era uma oprimida. Porque eles reescreveram a história. Aí eu saí da UFMG com a cabeça de que os meus ancestrais foram escravizados, que eu deveria ter ódio dessa história, que na verdade eu deveria estar num outro patamar da minha vida e eu não tinha esse patamar porque existia uma elite que me oprimia, e eu acreditei nessa história. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em 2 governos do PT. E eu falo isso com bastante responsabilidade, porque sobre quem muda existe a responsabilidade de sair da caverna e alertar quem está na caverna. E é por isso que eu não nego a minha história. Muitas pessoas querem usar e falar: não existe ex-petista. Sim, existe. Pode não existir se essa pessoa, por exemplo, não passou no cofre do professor Olavo. Mas se ela tiver passado, quem aqui já passou já sabe que o negócio não é brincadeira. Se você fizer pelo menos um necrológio da sua vida, eu duvido que você volta para a esquerda. Um só, não precisa fazer 2. Faz um. Vai dormir e faz um necrológio para ver se você volta para a sua estrutura antiga.
E quando eu saí, de fato, em 2018, eu viajei 600 quilômetros, eu sempre conto essa história, para votar no segundo turno no Haddad. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai conversar com outras pessoas, é importante que você tenha histórias e saiba de fato o que aconteceu com outras pessoas. E meu marido, ele também estudou na UFMG e ele era já, desde 2017, monarquista. E ele é monarquista. Ele já frequentava todas as segundas-feiras a Casa Imperial. E eu não entendia nada do que ele estava falando, porque o bichinha turrenta é essa Bárbara Rebelão. Mas quando foi que eu descobri o que era a direita? Quando mexeram e tentaram mexer na minha liberdade. Foi na pandemia. Quando o Bolsonaro quis que as pessoas tivessem liberdade de escolher entre se vacinarem ou não, aí eu falei, tem um negócio diferente nesse cara. Porque ele está lutando pela minha liberdade. E eu quero poder ter escolha. Eu quero poder não me vacinar. Eu quero poder não vacinar meus filhos. Aquilo ali virou uma chave para mim. Só que a esquerda tem uma questão, que é o que eu trouxe aqui e que eu quero falar com vocês. Eu nem vou entrar tão a fundo nessa questão do lulopetismo, porque eu acredito que assim, vocês estão assoberbados de tanto saber sobre essa história. Mas para mim o que mais pega, e que eu fiz questão de anotar detalhadamente, que é uma coisa que me incomoda há bastante tempo, e talvez seja o crime mais silencioso do lulopetismo e que ele cometeu nesse país. Não é financeiro. Esse crime, para mim, ele é histórico. Por quê? Porque vocês e eu, nós aprendemos que nós tivemos uma monarquia. Todo mundo aprendeu, não aprendeu? Nós temos aqui o nosso grande representante. Que Dom Pedro era um velho de barba que não queria largar o poder. Eles contam a história bem diferente, né? Que a monarquia era atrasada, que a república veio para modernizar. Essa é a versão que convém a quem tomou o poder. Só que a verdade é outra. O Brasil teve a sua primeira Constituição em 1824, outorgada por Dom Pedro I. Uma das primeiras da América Latina. Enquanto o continente inteiro ele se afogava em guerras civis e golpes, o Brasil ele já tinha estabilidade institucional. E foi sobre o império que a escravidão foi abolida. Agora, até isso eles querem roubar. Até isso. A princesa Isabel, bisavó do Dom Bertrand, está aqui. Ela foi quem assinou. Não foi a república que libertou os escravos, foi a coroa. Quem hoje respeita essa história? A não ser nós que estamos aqui, que precisamos de fato contar a história. Porque nós tivemos vários momentos de reescrita da nossa história. E o que a República fez com essa família? Golpe militar em 1889, exílio forçado, e depois de tirar a família do país, fizeram algo ainda pior, tiraram a família da memória do nosso país. Quantas vezes que a gente viu isso no jornal? Contar a história. Alguém aqui já viu isso na Globo? Eu não. Eu não. Quantas vezes que a escola do meu filho, eu falo do meu, e o de vocês mencionou a contribuição da família real e da família imperial na construção desse país? Alguém escutou? Eu escutei no Colégio Militar de Belo Horizonte, onde eu estudei durante 3 anos. Só lá que eu escutei. E o apagamento da monarquia não foi acidente, foi método. Você não toma o poder pela força num país que tem escola, jornal e associação de bairro. Você toma a cabeça das pessoas primeiro e depois implantam o poder que eles querem, e é isso que eles estão fazendo no nosso país. E eu quero aproveitar esse momento que para mim é histórico de encontrar o Dom Bertrand e dizer diante de todos que a história da sua família é a história do Brasil, é a história do nosso país. E o reconhecimento dessa história
é o que vai trazer a soberania de volta para o nosso país. Isso, num cunho espiritual, é extremamente importante. Talvez nós não tenhamos a dimensão da importância desse resgate histórico, dessa aliança entre Portugal e o Brasil, para o que nós vamos construir daqui para frente para um Brasil grande. Mas nós vamos ter. Eu sempre vou trabalhar, e trabalho muito, sempre pensando, quando vou pensar em propostas, em possibilidades. Agora, como candidata, eu sempre penso, isso emancipa o indivíduo ou isso aprisiona o indivíduo? E o que nós estamos vivendo com a esquerda e com o lulopetismo é cada vez mais o apagamento do indivíduo, das liberdades individuais, do pensamento individual, com a implantação de um Estado de cima para baixo. E quem nós somos nessa história? Quem que a gente vai permitir ser nessa história? Porque o Brasil é gigante. O nosso povo, eu vejo aqui, talvez não tenha, olhando para todos vocês, talvez não tenha uma pessoa que tenha cor igual a outra. Miscigenação. Os estudos mais avançados de miscigenação mostram que o QI, coeficiente intelectual, é sempre maior do povo miscigenado. O Brasil é o povo mais inteligente do mundo. É óbvio que a esquerda sabe disso. E sabendo disso, é muito melhor deixar o povo na miséria, não ter a quantidade de proteína suficiente para o desenvolvimento do QI. Desde a infância, dou manutenção à pobreza para que essa população não saiba a inteligência que ela tem. Mantém todo mundo escravo. Agora, sabendo como eles atuam, qual é a nossa obrigação? Porque um dos pontos mais importantes que eu tenho refletido, primeiro, a importância desse simpósio e que ele seja feito em escala. Por quê? Porque nós precisamos sair daqui, assim como eu falei na manifestação pelo lugar da mulher que aconteceu no Paulista, eu digo para vocês, daqui, que a gente possa sair daqui em marcha. Em marcha de quê? Quais frutos, quais ações isso vai gerar? Porque nós sabemos que a esquerda, isso aí eu preciso reconhecer. Por quê? Porque a gente só consegue vencer o inimigo que você conhece. Se você fingir que não conhece a esquerda e a forma de atuação deles, a gente nunca vai vencer. E eles são, sim, sagazes. Quem hoje comanda a maioria dos conselhos, a maioria das instituições, a maioria das ONGs, que pauta diretamente no STF? Ou vocês acham que a liberação do banheiro, onde apaga a mulher, foi votada no Congresso? Não foi. Foi direto por uma ONG transativista, pautando direto no STF. Então, de cima para baixo, eles fazem o que eles querem. Por quê? Porque eles se organizaram para isso. E nós, conservadores, precisamos, a partir de agora, nos organizarmos para isso. Porque o professor Olavo disse, não é só colocar, antes era o Jair, não é só o Bolsonaro lá, nós precisamos nos organizar, ainda vai pelo menos uns 30 anos para que a gente retome o que eu chamo de Brasil de bom senso. É homem no seu lugar, mulher no seu lugar, criança sendo protegida. Por que a gente está vendo tantos casos de pedofilia hoje? As crianças estão vulneráveis. Os homens têm medo de exercer até a sua força de proteção, porque tudo virou machismo, tudo virou misoginia. Se essa lei passar, meus caros senhores, nobres senhores, o silenciamento vai ser geral. Por isso que nós precisamos, sim, colocar a nossa voz no mundo e não nos silenciarmos mais. Porque a esquerda, a direita conservadora, sempre trabalhou muito bem, graças a Deus, aos dons do Espírito Santo, a paciência, né? A gente trabalha esses dons. Só que muitas vezes isso virou uma passividade. A esquerda veio com toda a força nos silenciando de cima para baixo, com medo de sermos julgados. Por medo de sermos julgados, olha o que está se transformando a nossa sociedade hoje, com possibilidade dos padres serem presos por pregarem a palavra de Deus, pastores serem presos. Então nós chegamos, de fato,
no fundo do poço. E quando eu sei muito bem o que é estar dentro do fundo do poço, eu te falo, em todo o fundo do poço, não importa a situação da sua vida, Deus está ali. E Ele pode fazer uma mola nesse fundo do poço, mas depende de nós, povo conservador, de fato, lutarmos. Não adianta a gente pensar que a gente vai ganhar na passividade, no tipo, não, tá ok. Não vai. Não vai, porque você já sabe como eles funcionam. Eles nos acusam daquilo que eles são. E aí falam que nós somos os nervosinhos. Não, você sabe como que está acontecendo. E chegando ao final, eu olho para esse país e eu vejo um povo que merecia muito mais, porque nós temos 3 continentes aqui, no mesmo sangue. Uma mistura que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Um povo que inventou o avião, que alimenta o mundo, que construiu a maior democracia, entre aspas, com o lulopetismo, mas deveria ser tropical da história. E que ainda houve que não merece o mínimo. Só que nós, brasileiros, merecemos sim. A toda a mesa, cada um de vocês que está aqui. O conservadorismo brasileiro não pode ser apenas um diagnóstico no sentido de, sim, eu sou conservador. Ele tem que ser uma proposta, ele tem que ser uma ação, ele tem que ser o nosso futuro. Existe uma frase do Hino à Bandeira, eu lembro muito disso, eu guardo muito comigo essa música, porque todos os dias a gente cantava ela no colégio militar. Na verdade, era todas as quintas-feiras, o hino nacional era todos os dias. O Hino à Bandeira era quando a gente marchava às quintas-feiras. E o Olavo Bilac escreveu, eu acho que ele estava falando com cada um de nós aqui dentro, nesse momento, mais de 100 anos atrás. Contemplando o seu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. É nosso dever resgatar o nosso país. E não é só denunciar o que fizeram com esse país, é construir o que esse país merece ser. E o Brasil, por seus filhos amados, poderoso, há de ser. A esquerda fala muito sobre reparação histórica, concordam? Não falam? Fala demais. E o que de fato precisa acontecer é a reparação da história, para que o Brasil seja tudo que ele nasceu para ser. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Bárbara Candelone, candidata a deputada federal. Gostaria de falar às pessoas que estão com dificuldade de olhar ao púlpito aqui, que no segundo andar há mais espaço, tá? Que quem pudesse ver o segundo andar tem mais área livre. E agora eu queria poder convidar ao palco aquele que eu me acostumei, nós nos acostumamos a ver no YouTube dizer: aqui você já está em casa, presidente. Há 2 anos atrás, Jair Bolsonaro fazia lives praticamente toda semana, e às vezes mais de uma vez por semana. Estamos chegando em 2026 sem poder escutar Jair Bolsonaro, e tenho muita certeza que ele poderá ficar muito feliz de saber que estava aqui hoje. Alexandre Pitoli, por favor.